Boa noite, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse dia tão esperado. Meu nome é Adriana Carvalho, eu acompanhei esse projeto nas várias instituições que eu passei, desde a ONU Mulheres, na UI, agora estou aqui na Generation e continuo aqui acompanhando, feliz de estar aqui. Então, o que é esse projeto, né? Mulheres Iluminando o Mundo? É uma série de filmes para o empoderamento das mulheres, né? Principalmente pensando no empoderamento econômico, né? Então, esse primeiro filme aí de 37 minutos que vocês assistiram hoje é o primeiro produto dessa série. A gente vai ter 8 pílulas em cima do filme, com 5 minutos cada, vai ter um ecossistema digital, né? Então, é muito material para muito debate. Eu realmente, pessoalmente, acredito que as artes visuais ajudam a gente a levar essas discussões. A gente está em 2021, em pleno século XXI, a gente precisa acelerar o ritmo das mudanças. O mundo só vai dar conta de ser um lugar melhor para o meio ambiente, para as pessoas, para os negócios, se a gente tiver um maior equilíbrio, se a gente tiver as mesmas oportunidades. A gente não pode deixar metade da população do planeta, no caso do Brasil, um pouquinho mais da metade, para trás. Essas pessoas, as mulheres e as mulheres na sua multiplicidade precisam ter as mesmas oportunidades, precisam ter os mesmos direitos assegurados, né? A gente precisa disso para dar conta de todos os desafios que a gente enfrenta. Esse filme, né, que vocês viram, tem aí 8 depoentes que generosamente aceitaram participar. A Miriam Monteiro, a Major Carla Lessa, a Aline Maria da Silva, a doutora Sônia Guimarães, a Sandra Benites Guarani, Inhandeua, espero estar pronunciando bem. Sandra, depois, na sua vez, aí você me corrige. Fernanda Ribeiro, Nízia Trindade e Paula Pascoal. Então, antes de mais nada, muito obrigada a cada uma de vocês, em especial a Miriam e a Sandra, que estão hoje com a gente também. Esse filme só aconteceu, esse projeto só existe por conta aí do sonho de uma outra mulher, da Gisela Arantes. Ela teve esse sonho, compartilhou comigo, está vendo esse sonho se tornar realidade. Então, é uma mulher à frente, na direção, na concepção do projeto, né? Esse projeto ele foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Ele foi concebido e gerido pela Umi Haru Produções Culturais e Cinematográficas, teve o apoio institucional e consultoria técnica da ONU Mulheres, contou com a parceria da Rede Brasil do Pacto Global, patrocínio de algumas empresas como UI, Arteris e 99, copatrocínio do ABN AMBRO, do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro, teve apoio aí da Associação Brasileira dos Bancos Internacionais, da iniciativa do 30% Club, da Talences Group e teve apoio cultural da Insaei TV. Então, com isso, eu acho que a gente vai começar aí com esse debate maravilhoso e ouvir aí as várias vozes, né? E, obviamente, interagir com vocês aí por meio da plataforma digital, ouvir a opinião de vocês. Então, vou começar essa primeira rodada de perguntas com a Gisela, que concebeu esse projeto. Gisela, qual foi o principal objetivo do projeto, né? E como foi ser uma mulher à frente desse projeto? Olha, primeiramente, boa noite a todos e todas. Quero agradecer. Eu acho que a maior palavra que eu posso ter no dia de hoje é gratidão, né? Gratidão por todos que colaboraram, que continuam colaborando, que apoiaram, que continuam apoiando esse projeto, que ele só tende a crescer, né? Esse é o primeiro de uma série de filmes documentários sobre o empoderamento das mulheres. Agradecer muito a participação hoje aqui nesse debate, sua, Adriana, como mediadora maravilhosa, da Miriam e da Sandra, como nossas queridas depoentes, representando todas as 8 depoentes no dia de hoje, a Mafuane, muito obrigada, a Carlo Pereira, representando aqui o Pacto Global da ONU, um grande apoiador também do projeto, juntamente com a ONU Mulheres. Então, assim, foram 5 anos de uma estrada longa, né, com muitos desafios, mas também com muitas alegrias ao longo desse tempo. E aí a gente pôde, né, ir construindo e fazendo crescer esse projeto cada vez mais. Então, além do filme, ele tem as 8 pílulas de filmes documentários, de 5 minutos cada, tem também um ecossistema digital, e por aí vai, né? Bom, olha, meu principal objetivo era dar voz às mulheres.
é fazer com que elas pudessem ser protagonistas de uma época, né? Então, isso está além do desafio pessoal e da vitória pessoal, embora também englobe a vitória pessoal e o desafio pessoal, né? Mas são mulheres pioneiras que venceram limites de preconceito, de discriminação, enfim, de todo tipo de violência, né? Porque a gente sabe que existem muitas formas de violência e algumas muito sutis e subliminares, que são as mais perigosas, inclusive, né? Porque são as mais difíceis de identificar. Então, através das suas trajetórias, elas inspiram outras mulheres a também conseguirem conquistar os seus espaços, né? Então, basicamente, a gente está tratando nesse projeto da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Então, como ela consegue trazer os seus contornos diferenciados também como uma nova visão do mundo, né? Uma nova visão até econômica do mundo, porque a economia tem que servir a nós, né? A todos nós, para que a gente possa ser cada vez mais potentes, né, como seres humanos, e felizes, e que a gente tenha as condições básicas para que a gente possa ser poetas, né, para que a gente consiga também alçar os nossos voos como seres humanos mais amplos e maiores, né. Então, eu me lembro bastante também de uma grande pensadora inglesa, né, a Hazel Henderson, que ela coloca um termo que chama economia do coração, né, economia do amor, né, e isso é muito interessante. Não é apenas uma figura de linguagem, mas é algo bastante consistente, que tem todo um estudo com base nisso, né, e eu acho que, então, esse foi um grande objetivo que a gente teve ao longo desse tempo para poder criar o projeto, né, como eu falei, há 5 anos atrás, e hoje vendo ele nascer. Então espero que todos possam assistir, aqueles que ainda não assistiram. O filme ficará 72 horas disponível nessa mesma plataforma da Ensaiei, e eu, como uma mulher, né, à frente aí também desse projeto, podendo transitar no meio cinematográfico, que também é um meio, até então, bastante masculino, né, hoje já bastante modificado, mas ainda temos muito a galgar, né, existem áreas ainda que ainda são predominantemente masculinas, mercados que ainda são predominantemente masculinos, e a ideia é o ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, valorizar uma mulher, né, a vitória de uma mulher é a vitória de toda a sociedade. Eu acho que isso aí é o fundamento principal do projeto, e eu vou passar a bola aí para não estourar muito tempo de ninguém. Gisela, muito obrigada. Foi muito bom. Eu lembro quando a Gisela me provocou, ainda estava na ONU Mulheres, né, de apoiar o filme, da importância, e eu pensei comigo, né, a gente tem que reconhecer as mulheres aí à frente das artes, né, ainda não são tantas assim, né, embora as artes tenham muito feminino, na alta direção tem poucas, né, então esse foi uma das razões pelas quais lá atrás eu falei, não, temos que apoiar uma outra. Com isso eu queria chamar a Mafone Odara, grande companheira nessa jornada, que eu tenho a alegria de conviver há muito tempo e que tem usado a voz dela, né? Quando ela falou para mim, Adriana, agora eu trabalho no Facebook, né? Porque eu sou uma ativista e a empresa tem que me aceitar como ativista. Então, isso me inspira muito. E eu queria que ela contasse para a gente qual é a importância realmente desses projetos do audiovisual, a importância do audiovisual em si, para dar voz e visibilidade para as mulheres. E, ao dar voz, ajudá-las. Mafô, por favor. Ai, Adri, olha, estou super honrada de estar aqui com você, com a Sandra, com a Miriam. Gisela, eu sei o que você passou nesses anos todos para construir. Eu estava olhando a participação feminina na produção audiovisual brasileira e é chocante. A diferença no número de mulheres liderando as produções brasileiras, né? Então, quando você olha nos cargos de direção, as mulheres são menos de 20%, nos cargos de roteiro, elas não são 25%, 23%, na produção executiva ainda você tem um equilíbrio maior, mas na fotografia, na direção de arte, de fotografia em especial, muito pequena. Então, eu sei o que você passou, então obrigada por não ter desistido, que bom ter você nessa construção, potencializando essas vozes. Eu acho que eu
eu traria aqui, acho que eu focaria a minha reflexão e o meu agradecimento a esse trabalho em 3 grandes pontos. Eu acho que o primeiro deles é o quanto o audiovisual é responsável por uma reconstrução do imaginário que nós temos na nossa sociedade. E aí, olhando aqui especificamente para o Brasil. Então, né, vida como ela é, né, gente? É assim. Esse aqui é o meu secretário número 1, de 8 anos. E daqui a pouco vai vir a secretária número 2, que é assim que funciona. 4 anos. E acho que o segundo ponto importante que eu então queria destacar é esse lugar da importância da gente potencializar as vozes das mulheres. Então, com esses 8 depoimentos, com as histórias das mulheres, a gente tem a chance de construir novos imaginários. Eu acredito muito que histórias mudam histórias. Então, dar essa potência nessas vozes, nessas 8 histórias, é muito, muito importante para que a gente construa novas histórias, porque quando a gente ouve histórias, não é que a gente vai fazer igual, mas a gente se conecta com a nossa própria história. Então, acho que esse é um segundo valor muito importante nesse processo. E um terceiro é como a gente precisa construir espaços de maior equidade. A gente vem falando muito sobre os espaços, sobre a importância da diversidade, e a questão da diversidade, ela é um dos elementos centrais, porque, na verdade, diversidade, muitas vezes, ela é compreendida de uma forma errônea. As pessoas falam, precisamos ampliar a diversidade. Não, gente, diversos somos todos, porque nós somos únicos. E o que a gente precisa com a diversidade é reconhecer a autenticidade e o valor da unicidade de cada uma das pessoas. A gente tenta, muitas vezes, colocar as pessoas em caixinhas, e eu acho que essa produção ajuda a gente a expandir as possibilidades e não a construir mais certezas. E um segundo elemento muito importante desse processo de entender o que é para expandir a discussão sobre diversidade é entender as outras palavras que a gente junto com a diversidade discute, que é equidade e inclusão. A inclusão não é sobre trazer as pessoas para que elas façam aquilo que a gente gostaria que elas fizessem, mas é sobre criar espaços para que as pessoas se sintam seguras para serem quem elas são. E equidade é para a gente ampliar essas relações de poder e equilibrar essas relações de poder. A gente está falando aqui, né, eu trouxe os dados em relação a mulheres e homens, mas aí quando a gente constrói um processo de interseccionalidade, a gente vê que o problema é ainda maior. Os negros, as mulheres negras em especial, elas não somam 5% das produções dos espaços de direção. 5%. Os homens negros não somam 10%. Então, assim, a gente tem um grande trabalho, considerando que a população negra é 56% da população brasileira. E quando a gente não tem essas pessoas nesses espaços de poder, a gente não consegue representar aquilo que reflete o que é a nossa sociedade, e, portanto, a gente cria os estereótipos que mantêm todos esses processos de desigualdade. Então, eu resumiria nesses fatores a importância de uma produção como essa. Obrigada. Obrigada, Mafô, com certeza, acho que são pontos muito, muito válidos, né, essa questão da interseccionalidade que você traz é algo que preocupou a Gisela, né, que preocupa sempre a mim, como a gente traz todo mundo para o debate, como a gente não está deixando nenhuma mulher para trás, né, daqui a pouco a gente vai ouvir a Sandra, né, acho que as mulheres negras, as mulheres indígenas estão lá para trás, né, as mulheres rurais também, como a Miriam vai falar aí um pouquinho, então a gente tem que o tempo todo olhar para os recortes, senão dentro de um recorte a gente sempre fica com as pessoas mais fortes. E com isso, então, eu vou para a Miriam Aguiar, que é outra companheira aí nessa jornada que eu tive o prazer de conhecer, conheci o mundo do café, aprendi a saborear o café, e eu queria que a Miriam compartilhasse aqui um pouco, né? Miriam, você está nesse espaço que era um espaço privilegiado, mas que as mulheres não eram assim com tanta vez, né? Como você fala no filme, se você fosse um filho homem, seu espaço já estava dado, mas uma filha mulher teve que conquistar. E eu queria que você falasse um pouquinho que mulheres inspiraram você nessa jornada, né? E ajudaram no seu desenvolvimento profissional e pessoal nesse mundo do café, tendo o café como pano de fundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dri. Obrigada. Gisela, estou super honrada de estar aqui. Você não sabe como é importante para mim, assim, isso que foi dito, né? Quando uma mulher é dado voz, assim, outras, né, ascendem juntas. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Assim, muito obrigada, a gente vendo esse filme incrível. Me inspirei em todas vocês.
no pano de fundo do café, eu posso citar aqui mulheres que que me inspiraram muito e me apoiaram no meu desenvolvimento profissional. Uma delas é a Josiane Cotrim, que trouxe essa aliança das mulheres do café para o Brasil, né? E essa aliança é um caminho onde a gente aprende e se empodera caminhando, né? É um trabalho voluntário e nesse caminho a gente cresce muito. Então essa foi uma das mulheres que me ajudaram e era aquela tipo, corre, corre, vai que dá, vai, você pode. Então isso é uma coisa muito importante, né? E outra mulher que também, do ponto de vista no caminho do café, que me colocou num desafios maiores que me fazem caminhar mais hoje, é uma afro-americana que se chama Phyllis Johnson, com quem eu estou trabalhando num projeto de dar visibilidade, de valorizar o café produzido e principalmente os produtores afrodescendentes de café do Brasil. Né, tomar esse projeto junto me fez assumir responsabilidades, né, no negócio, exportar, me colocar num outro lugar. Então, eu diria que essas mulheres, eu posso citar essas duas, entre tantas outras, né, porque a influência das mulheres na vida da gente, ela é assim, incrível, né? É difícil falar de duas, né, ou três, ou uma, mas a influência das mulheres na nossa vida na construção desse imaginário, né, como diz a Mafu, poder construir histórias novas é uma coisa muito dinâmica. E eu posso falar que as mulheres que me impactam diariamente, que estão no meu caminho, literalmente no meu caminho, na passagem, né, do meu caminho da roça para a cidade, são as mulheres que vocês viram no filme, sabe? Essas que me impactam e me motivam mais a sair da minha zona de conforto, a pensar que o café, né, como um alimento, como um caminho, ele tem que aportar inclusão, oportunidade para todos nessa cadeia, né? Principalmente a gente está falando de um café especial, um alimento vivo. Eu imagino que vocês aqui apreciam um bom café, e o café tem que incluir, né, essa história do café do Brasil, de como ela foi construída, hoje ela tem que ser toda, né, vamos dizer assim, questionada, pensada, né, feita de uma forma diferente. Então, essas mulheres que estão no campo, no dia a dia ali, sabe, sol a sol, que vivem de um salário mínimo, que são esteio de família, algumas delas estão aqui nos vendo agora, essas mulheres me incentivam, me apoiam, sabe, me fazem pensar que precisa ser diferente, que a gente precisa construir um outro lugar. Muito obrigada, Miriam. Eu tenho que dizer para vocês que eu sou uma pessoa de São Paulo, muito urbana, e essa convivência com o projeto da IWCA, né? Convido vocês a visitarem a página da IWCA, me inspirou muito, foi muito lindo ver essas mulheres ali, muitas mulheres, né? Desde lá no norte do Brasil ao sul, né? Assim, de muitas condições, né? É muito, muito impactante. E fica um convite aqui: pensem no produto que vocês estão comprando, pensem na cadeia de valores que vocês estão impactando. E agora eu vou para a Sandra também, que foi uma alegria conhecer a Sandra nesse projeto, né? Vi ela pela primeira vez no filme, que eu tenho que confessar que eu vi um pouco antes de vocês, né? Então, Sandra, queria que você contasse aqui um pouquinho, né? Como foi os desafios de ser aí, e que você ainda enfrenta, né, como a primeira curadora indígena do MASP, né, a maior instituição de artes do Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, obrigada, né, e eu tive uma honra de fazer parte desse filme maravilhoso, que, como a Gisela falou, né, de a gente caminhar junto, né, para para lançar a nossa voz, as nossas inquietações e a nossa... eu acho que essa lacuna que sempre existiu, né, e existe ainda, são três questões aí, que é nós, enquanto indígena, e enquanto mulher indígena, né, é outra questão, e eu acho que isso é uma das coisas que existe, essa lacuna muito grande ainda no Brasil,
E eu acho que é um primeiro passo que a gente vai caminhando junto. Eu acho que isso é super importante para a gente sonhar junto, né? Para que nós sejamos mais democráticos, né? A sociedade, como sociedade brasileira. E falando um pouco a partir da minha experiência enquanto curadora no MASP, eu acho que assim que são duas questões que eu acho super importante, né? Eu vou ressaltar aqui sobre essa questão de desafio, né? É um desafio de a gente colocar isso, de levar isso como mais democrático, né? Essa diversidade olhar, esse levar, né, respeitando essa ótica de cada grupo étnico, raça, independente, né, de cada qual grupo, né, traz. Eu acho que a arte, ela faz esse encontro, né? Então, eu acredito que esse meu pensamento de chegar ali no MASP e começar, na verdade, trazer, né, eu diria que é uma soma. Às vezes me pergunta, né? Há uma pergunta, há algumas questões, como é que eu vou mudar alguma coisa no MASP, né? Eu sempre digo que eu não vou mudar, eu vou somar, né? A partir do momento que a gente soma, mesmo que a gente não faça muitas coisas, né? Porque é muito desafio, é muito responsabilidade de a gente mudar, né? Algumas coisas que já está enraizado, né? Então eu sempre digo que eu não vou mudar nada, estou aí para somar, né? Então a partir das provocações que a gente traz, é por isso que é importante ocupar esses espaços também, ocupar essas telas, ocupar esses espaços, né? Então, eu acho que essa ideia de ocupar as telas, né, a partir da nossa própria caminhada, eu acho que isso é muito importante, né? Embora que são 8 mulheres de diferente caminhada, mas temos alguma coisas em comum, né? E eu acho que isso, para mim, é um grande aprendizado também, é um processo, né? Um processo de aprendizado e também de soma mesmo de experiência. Então, eu acho que eu vou trazer como todos nós, né, que estamos ocupando esse espaço, tela, ou galeria, ou museu, né, independente de qualquer instituição que a gente ocupa, né, sempre a gente vai trazer enquanto minoria e enquanto militante. Eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei, assim, super emocionada também de poder participar com vocês, né, e de somar com vocês, né? Eu acho que essa ideia da democracia exatamente é uma soma, né? É o que eu penso. Obrigada, Sandra. Eu amei a frase sua do filme, né? Esse conjunto que a gente é diferente, mas a gente tem coisas em comum, né? A frase me impactou muito. E eu gosto muito também quando você fala, né? A gente vem para somar, a gente não vem para competir, a gente vem realmente para trazer pontos de vista diferentes e uma aprender com a outra, um aprender com o outro, né? E com isso eu chamo o Carlo aqui, que é outro companheiro nessa jornada. Essa jornada é das mulheres, mas é dos homens juntos, né? É um mundo melhor para as mulheres, mas é um mundo melhor para os homens também. Carlo, como que as empresas têm um papel na superação desses desafios das mulheres no mundo do trabalho, né? Qual que é a importância de um projeto como esse para fazer essa agenda avançar? Pri, obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, representar os homens, né? E nem sei o que falar com tanta honra, de verdade, me sinto honrado de estar aqui, esse trabalho belíssimo, belíssimo. Dri, e vamos lá, né? As empresas, elas são parte do problema, né? No sentido de que, claro que a gente tem todo não só machismo, mas pegando interseccionalidade aqui, questão do racismo também estrutural no Brasil, né? Muito arraigado.
E a gente sabe que, claro, as empresas, ela, ao longo das décadas, dos séculos, por que não, elas sempre reproduziram e reforçaram isso, né? A gente tem que ter clareza disso, né? Muitas empresas, muitas campanhas, muito trabalho bonito sendo feito hoje em dia, mas eu acho que a gente tem que partir desse lugar, né? Desse lugar de humildade, de falar, olha, né? A gente sempre aprofundou esse poço que é bastante profundo, né? E isso só para, né, para a gente sair de algum lugar. E agora, eu acho que tem muita coisa que as empresas podem fazer e devem fazer, né? A gente está vendo, né? A gente tem, eu sempre falo, é por uma questão moral ou por uma questão de negócio, né? Cada dia mais, meu dia a dia é com liderança empresarial, homens e mulheres que lideram empresas, sejam CEOs, sejam conselheiras e conselheiros de administração, ou outros níveis também. E o que eu percebo é que cada dia mais a gente está podendo ser humano no mercado, né? A gente passou por décadas aí de uma certa... que a gente tinha que se afastar, né? Se afastar do que a gente pensa, do que a gente sente, porque era uma coisa que o mercado colocava, né? Não só para a questão de gênero, nem só para a questão racial, mas para tudo, né? Essa coisa da visão, do lucro, etc., etc., essa economia dos acionistas, como o pessoal fala, né? Então, nos deixou muito duro, e agora a gente pode se abrir um pouco mais, voltar a ser mais humano. O Kofi Annan, né, quando fundou o Pacto Global, ele falava que o Pacto Global é para dar uma face mais humana ao mercado, né? Então, a gente faz um tempo que a gente está nesse movimento das empresas se engajando mais e puxando para si os temas, né? Por que é importante? É importante porque é onde a gente passa a maior parte do dia, né? Então, tem toda uma importância, não só, claro, de um empoderamento financeiro para melhorar a desigualdade de renda, estou falando aqui de gênero, mas estou falando também, se a gente colocar intersecção com outras questões, né? Mas também, gente, é uma maneira de, claro, a gente fazer com que as empresas passem aí melhor, né? Idri, ninguém é melhor do que você. Você sempre tem uns números maravilhosos e o discurso muito bom, né, na ponta da língua. Mas, assim, a gente sabe, quanto maior a diversidade, maior a inovação, estudos tem aí aos montes, mostrando o quanto as empresas são mais lucrativas se são mais diversas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que as empresas têm uma responsabilidade, tá? Uma responsabilidade. Vamos lembrar, só para trazer um número aqui, hoje em dia, e não é uma coisa que eu concordo, tá? Mas é um fato, e hoje em dia as pessoas têm mais confiança nas empresas do que em ONGs, do que, isso é pesquisa, tá? Do que em governo e do que governo do que na mídia, né? Então, acho que tem uma distorção aí, né, gente? O bom seria ter confiança em todo mundo, claro, mas assim, olha isso, né? Eu sei que parece muito óbvio, mas a gente confia mais nas empresas do que em quem a gente elegeu, né? Então, isso, claro, é carregado de uma expectativa. E as pessoas, então, esperam que líderes empresariais e as empresas resolvam e discutam coisas da sociedade. Então, as empresas, elas têm o dever de representar a sociedade tal qual ela é, na sua diversidade. E para isso, gente, o que é a questão interessante e o que deixa meio inaceitável não ir para essa agenda, né, é que ainda faz bem para o negócio, né? Então, por isso, eu acho, e desse trabalho, Adri, se me permite, tenho que finalizar, né? E desse trabalho, se me permite, eu acho que a gente está falando aqui, ou seja, números a gente tem, né? O que está faltando, é claro, é uma mudança cultural, é quebrar a barreira da cultura. E para isso, nada melhor do que a arte, nada melhor do que storytelling, nada melhor do que a gente trazer grandes exemplos e fazer a coisa se mexer, né? Mas é isso, desculpa a resposta muito longa.
Imagine, Carla, acho que você trouxe pontos maravilhosos, né? A gente queria ter aqui a noite toda. Eu já aviso que vocês vão continuar com a gente, que a gente provavelmente vai terminar 20h10, tá? Que a gente atrasou aqui um pouquinho, mas vocês tenham paciência e fiquem com a gente aqui para acompanhar o final. Convido todo mundo para seguir aí a página, visitar o site da Rede Brasil do Pacto Global. Hoje são mais de, acho que 1.000 participantes do Pacto, mais de 500 empresas, aí, ou perto de 500 na rede de princípios de empoderamento das mulheres. Então, venham fazer parte desse mundo. E a gente, sim, vê as empresas mudando a maneira de se comunicar, questionando os seus investimentos, né? E graças a Deus trazendo isso, mas a gente precisa de muito mais empresas, principalmente as pequenas e as médias, não serve só as grandes, tá? Então vamos para a nossa segunda rodada. Aqui o desafio vai ser responder mais rápido. E eu vou começar com a Gi, tá? Gisela, queria que você falasse assim, como foi executar o projeto, principalmente na pandemia, né? E lançar ele, em vez de numa super sala, como você sonhou, aqui nos quadradinhos. Então, vamos lá, desafio, né? Desafio é comigo mesma, vamos nessa. Desafio do tempo também. Olha, imagina só, a gente ia começar a filmar em abril e maio de 2020, exatamente quando estourou a maior crise da pandemia no Brasil e os estabelecimentos começaram a ser fechados. A gente já estava, assim, a pleno vapor da pré-produção, visitando as locações, as depoentes estavam confirmadas, enfim, a gente já ia começar, né? Então, nossa, foi um baque inicial, e aí a gente brecou, né, obviamente, era o correto a se fazer, e isso, então, se passaram 6 meses. E aí, em algum momento ali, me deu um feeling, eu falei, olha, acho que outubro, novembro, a gente vai conseguir, né, e realmente ali teve um certo amortecimento, assim, do problema da pandemia, e a gente pôde filmar, e com muita, assim, gratidão, né, porque todas as depoentes maravilhosas aceitaram, confiaram na produção, a gente fez tudo com muito protocolo, bom, nem precisa dizer o quanto isso acarretou financeiramente a produção, né, porque são coisas, assim, que a gente não estava esperando, mas, enfim, né, a gente pôde fazer, e com isso contei também com uma equipe maravilhosa que se dispôs a fazer tudo também num tempo rápido, com muitas viagens, né, então foi uma filmagem muito intensa. É pena que eu não posso citar o nome de todo mundo aqui, eu gostaria de citar, né, mas, enfim, muitas pessoas importantes que valorizaram e que apoiaram, né, a Sandra Klinger Rocha nos novos negócios, o Leonardo Mack na produção, o Luiz Vilaça na fotografia, André Abujanra na música, com o Heron Guarnieri e o Pedro Abujanra, o filho dele, enfim, são várias pessoas, a Adriana Carvalho, né, que sempre aqui com a gente também, como nossa conselheira em diversidade, a Drica Guzzi no ecossistema, enfim, são muitas pessoas, mas assim, gente, no final da ficha técnica do filme está todo mundo lá, eu não posso contar todo mundo aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo ainda discorrendo, né? Mas olha que interessante, esse tempo que a gente esperou, esses 6 meses, foram muito preciosos para o filme, porque eu reescrevi o roteiro. Eu pensei assim, a gente não pode mais deixar a pandemia de fora, ela faz parte da vida de todo mundo. Então, isso tem que estar dentro do filme, tem que ser um elemento dramatúrgico, né? Uma narrativa que faça parte do filme. E realmente foi o que aconteceu, e com isso o filme ganhou também outros contornos, né? mais profundos e se desenvolveu mais. Então, assim, eu tenho minha filosofia de vida, né? Eu procuro buscar transformar o veneno em remédio. Não é algo fácil, né? Mas é algo que eu busco. Então, as dificuldades, fazer com que elas se tornem combustíveis, com que a gente possa, a partir disso, melhorar, se desenvolver, crescer como ser humano, e dentro também dos nossos processos profissionais, né? E acho que isso aconteceu no filme, e acho que é um legado também que a gente deve pensar em relação à pandemia de um modo geral, né? Aconteceu tudo isso, e agora? Para onde vamos? Para o mesmo que a gente tinha antes? Não, né? A gente tem que ir para algo melhor, um salto, temos que dar um salto nisso. É isso mesmo, Gi, temos que dar um salto. Eu acho que para dar esse salto, como o Carlos tinha falado, né? Acho que nada como as artes, né? As artes, elas inspiram a gente, elas mexem com o coração, porque é muito difícil sair do automático. E eu queria pedir para a Sandra explorar um pouquinho mais, né? Esse papel das artes no apoio do empoderamento desses vários grupos minorizados socialmente, né? Mulheres, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTIA+, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, pessoas mais pobres, né? Pessoas do meio rural.
Conta um pouquinho mais para a gente, Sandra, por favor. Então, assim, com essa minha caminhada, eu aprendi, assim, eu tive, assim, um aprendizado muito de observar, né, como que a gente, através da arte, né, a gente pode atravessar, né, na verdade, a fronteira do outro. Eu gosto de chamar de fronteira, porque a fronteira seria a própria diferença do outro, né? Então, eu sempre busco, né, observar mais, e eu acredito que, através da arte, de várias maneiras, né, a arte de forma visual, de forma música, enfim, de vários, inclusive a nossa alimentação, né? Às vezes a gente come alimento, mas a gente não se preocupa de questionar a origem desses alimentos, né? Então, ela é também uma criatividade, ela também é uma arte, né? E aí eu acredito que quando nós, né, eu gosto de falar dessas militantes, né, do papel de militante, nós todos somos artistas, né? Enquanto indígena, enquanto negro, enquanto essas populações tradicionais, ou seja, as pessoas que estão no campo, que são visto como minoritário, né? Eu acho que isso é muito importante. E é engraçado que isso, todos, né, esses minoritários que são chamados, todos eles, ela traz a sua obra de arte de uma forma questão política mesmo, de questionamento, né? E é uma questão que faz parte da vida, né? Que é a própria vida, né? Que eu acho que para romper um pouco esse enfrentamento de uma outra forma, né? Que eu acho que é por isso que a arte ela é muito importante, que ela não é só apenas uma arte, né? Ela é um produto de experiência, de vida, né? Também de sabedoria, né? Então ela é um produto, ela é um conjunto dessa sabedoria, né? Da própria caminhada, né? Que eu acho que isso, eu não sei como é que eu vou traduzir isso. Então, quando se trata de uma arte indígena ou de uma arte de origem africana ou de uma população do campo, né? Ela não é só uma arte, ela é uma forma de se manifestar, né? É uma manifestação, né? E por incrível que pareça, né, ela consegue, né, trazer essa soma, né, tanto como sabedoria, como luta, como resistência, né, e como, digamos, a sua própria vida, né, trazer essa questão mais real, né, de vida. E eu acho que isso, a arte, ela nos traz muito essa questão. Cabe à sociedade observar e compreender esses elementos que estão sendo apresentados por nós, indígenas, população negras e população tradicionais, independente, né, desses que entendido como minoritários, né? Eu acho que isso é uma questão que sempre observo muito. Muito obrigada, Sandra. Acho que no final você vai poder iluminar a gente falando aí de alguma arte para a gente consumir, para conhecer mais os povos indígenas. Então, vou para a Miriam agora. Miriam, como a pandemia impactou aí o mundo do café, você pessoalmente, né? Como você apoiou outras mulheres, em especial, nesse último ano e meio? Bom, do ponto de vista do café, uma coisa interessante, né? Porque se você pensar o aumento do consumo do café nas casas, então o café aumentou-se o consumo, foi um produto que não teve tanto impacto em termos de um negócio na pandemia, né? Aumentou-se o consumo, as pessoas continuam tomando café, continuam tomando mais café em casa. Do ponto de vista, né, da logística do café para outros países, isso ficou muito complicado em função da pandemia.
Mas, no ponto de vista, na questão do café, uma coisa que aconteceu, que nós fomos muito impactados pelas mudanças climáticas, principalmente a seca. Alguns produtores com geada perderam, né, produção, mas principalmente com a seca. E, para mim, a pandemia e as mudanças climáticas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A forma como a gente tem produzido alimento, né, ao longo da história, e principalmente nesse modelo, né, de produção intensiva, né, capitalista, de produção de alimentos, onde a gente é dissociado da natureza, onde o homem está fora, a natureza está lá, e então essa forma nós somos impactados mais climaticamente pelas mudanças climáticas, mas para mim isso está em total consonância com a pandemia. E para mim, pessoalmente, né, me impactou de uma forma... Tudo tem os dois lados, né? Teve um lado bom, que é voltar para mais próximo da natureza, essa solitude, estar mais próximo das pessoas íntimas da gente, e o lado ruim de estar, né, distante das boas conversas, dos amigos, dos abraços, mas para mim, pessoalmente, um momento de muito aprendizado, né, dessa introspecção e de aprender e entender esse momento de desconstrução, né, das coisas, que tem um lado obscuro, mas tem um lado muito bom de desconstruir os valores que a gente tinha e de pensar esse momento novo. E para terminar, a gente apoiando, né, as mulheres através dessa rede do café, criando mais oportunidade, sendo mais inclusivo, trazendo mais gente junto, tentando profissionalizar essa comunicação em rede, trazer uma militância mesmo, onde os valores estejam à frente dos produtos, né? Que os produtos sejam mais que produtos, por aí. Isso mesmo, Miriam, eu acho que o que você trouxe aí é bem importante, né? Acho que essas crises que o mundo tem enfrentado, seja a mudança climática, seja a própria pandemia, é um chamado nosso para reflexão, né? E eu espero que realmente o mundo faça essa reflexão, senão a gente vai ver coisas aí piores, infelizmente. Com isso, volto para Mafô. Mafô, a gente sabe que a pandemia impactou negativamente as mulheres em algumas questões, né? E como a mídia pôde ajudar ou tem ajudado? Excelente pergunta, Adri. Vamos lá, eu acho que os grupos subrepresentados, aí olhando especificamente para as mulheres, foram muito afetados com a pandemia, porque a pandemia ela não trouxe nenhum problema novo, ela só potencializou o que já estava aí. E o que estava aí era muito ruim para as mulheres. Então, acho que um dos dados para a gente muito graves é a saída das mulheres do mercado de trabalho. Então, se a gente olha, 40% mais mulheres foram demitidas durante o período da pandemia. Se a gente considera que 20 milhões de famílias são lideradas por mulheres, mães solos, vocês podem imaginar como isso afetou no empobrecimento das mulheres durante a pandemia. Então, acho que essa é uma dimensão econômica muito importante que a gente precisa destacar. Um outro fato que já era muito grave durante a pandemia, antes da pandemia, era a violência, porque a violência é uma pandemia silenciosa. Então, a violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, ela se agravou nesse período, porque você ficou em casa, e não só contra as mulheres, mas contra as crianças e os adolescentes. Então, todos os dados que já eram assustadores quando a gente fala sobre estupros, né? Então, hoje, infelizmente, 7%, só 7% dos estupros que realmente acontecem são notificados. Eu estou falando sobre uma subnotificação de ser 93%, o que nos leva de um número de 50 mil estupros notificados para 500 mil, quase 500 mil de estupros por ano. Quando nesse universo nós tínhamos 50% desses estupros acontecendo com menores de 13 anos. Durante a pandemia, esse número subiu para quase 80%. Então, assim, a gente tem um agravamento. Não só isso, como também as dificuldades que a gente já vivia em denunciar as violências, que se tornaram ainda mais graves. E uma forma específica de violência que
graças a um reality show, que eu acho que isso também é o lado positivo, e é isso que eu quero trazer o papel da mídia, a violência psicológica, que foi a que mais se agravou nesse período, ela se tornou pauta das discussões diárias das pessoas. Era muito difícil, até esse evento midiático acontecer, que as pessoas conseguissem compreender o que era. Eu, como psicóloga, sempre trouxe a importância da gente entender isso, porque toda vez que a gente fala sobre violência, a gente sempre vai para a questão mais extrema. E a violência psicológica, ela é tão grave quanto. Por quê? Porque uma vez aprisionado psicologicamente, é muito mais difícil de sair de qualquer reação violenta. Então, eu estou falando de uma violência que pode ser no trabalho, pode ser em casa. Então, qual é o papel da mídia? Evidenciar esses problemas, discutir, ampliar o debate sobre isso e, principalmente, ajudar as pessoas a construírem novas ações colaborativamente para lidar com esses problemas e com essas dificuldades, seja na volta das mulheres ao mercado de trabalho, ampliando as potencialidades em relação ao empreendedorismo, ao trabalho, e seja na redução das violências que as mulheres sofrem antes da pandemia, mas que foram agravadas. Muito obrigada, Mafô. Eu acabei de assistir essa semana aquela série do Netflix, a Made, né? M-A-I-D. Fala muito dessa questão aí da violência psicológica, né? E da dificuldade em a pessoa perceber e em ela demonstrar. Mas estamos chegando no final e eu me encaixo nas pessoas que falam muito, mas vou aqui para o Carlos. Carlos, como que os homens podem ser ativos nesse debate, né? Em especial, os homens que têm poder aí na mão, os muitos executivos aí de empresas e dos próprios governos, né? Já que o mundo aí do poder ainda tem os homens como sendo sua maioria, os homens brancos, cis, normalmente. Adri, exatamente. Você já foi na resposta, né? Como a gente sabe, hoje as mulheres, né, são a maioria da população brasileira, elas são, em maior número, a maior porcentagem de egressas, né, da universidade pública. Só um minutinho aqui, gente. Confusão que eu fiz aqui. E eu coloquei, eu estava falando na câmera para beber no quarto, mas vamos lá. E, enfim, então elas são em maior número já de egressas da universidade desde a década de 1990, né? No entanto, a gente sabe que quando chega no mercado de trabalho, a porta de entrada, a gente tem mais mulheres entrando do que homens, né? Mas quando a gente vai para o topo, a gente só vê homens brancos, cis, né? Então, gente, tem uma responsabilidade muito grande desses homens, né? Por quê? Porque é isso, são eles quem contratam, são eles que têm poder, né? Então, tem que ter um entendimento. Eu acho que tem essa questão cultural que eu vinha dizendo, que é muito forte, que a gente tem que quebrar, né? Tem que quebrar não só vieses conscientes, mas tudo que tem ali por trás que faz com que a gente crie barreiras para que as mulheres vão, então, aumentando, vão subindo na carreira, né? Tem toda uma parte também, isso que eu falei, né? E eu e a Adriana, a gente sempre trocou muito nesse sentido, né? Tem que olhar o estilo da liderança. Se não dá para convencer pelos valores morais, como eu vinha dizendo anteriormente também, dá para a gente ir pelos números de que faz sentido para o negócio. Mas fato é que esses homens têm que vir para o jogo também, né? Sem eles dá para fazer, só que a gente fica muito mais difícil e não é possível que a gente não consiga quebrar essas barreiras, né? Então, eu acho que a gente tem que ir nesse sentido, né? E como a Adriana estava falando, né, as coisas vêm acontecendo de uma maneira muito rápida, no sentido de empresas se engajando, por exemplo, no apps. O Brasil é número 1 hoje em dia, acho que são quase 1.000 empresas só no apps, né? A gente vê que a gente consegue quebrar vários discursos, vários movimentos de mulheres também, que vão ganhando força, e com isso as mulheres se espelhando e conseguindo quebrar essas barreiras todas, né? Mas, sem dúvida, é preciso do envolvimento, engajamento dos homens, né? Eu sou um He for She, né? Da ONU Mulheres também, convido aos homens que estiverem escutando, ou então as mulheres que estão aqui, a convidarem os homens para fazer parte dessa iniciativa também, que é isso, né? É que a gente consiga, então, lutar pelos direitos das mulheres, né? Obrigada, Carlos. Então, indo para o nosso final, aqui nossa rodada final,
Primeiro, muito obrigada por todo mundo que nos acompanhou, obrigada por esse painel maravilhoso, obrigada por o projeto em si, né? Então, só aqui algumas mensagens compartilhando com vocês. Então, a Annelise disse, lindíssimo filme, linda mensagem a todas as mulheres e sociedades, que é muito importante trazer também os homens para a luta da igualdade de gênero, o que, daí perguntas, né? O filme vai para festivais, como será a segunda temporada, onde vamos poder assistir? E com isso, então, eu convido esse painel maravilhoso a falar em 1 minuto, deixar realmente uma mensagem iluminando a evolução, né, da humanidade, das muitas mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres cis, mulheres lésbicas, mulheres trans, e do planeta também, né, porque as coisas caminham junto, como Miriam bem falou. Então, com isso, vou começar então aqui com a Miriam, e daí vou chamando aqui, a gente termina com a Gi. Miriam, por favor. Nossa, sigamos, né, trazendo outras mulheres juntos, trazendo mulheres para próximos, né, mais próximas para os nossos negócios, para os nossos desafios, aportando oportunidades. E eu fico pensando, talvez iluminar o mundo nesse momento seja muito, né? Muita luz pode também ofuscar, mas que a gente siga vagalumeando por aí, sabe? Vagalumes, né, andam em bandos, e naquela noite escura é um refresco, uma alegria, vida. Então, como parece assim, num momento onde, né, socialmente, politicamente, a gente está numa noite meio escura, que a gente siga em bando, vagalumeando, trazendo gente, assim, porque isso é vida, vamos seguindo. E é isso. Obrigada por estar aqui. Eu amei, eu adoro essa rede de vagalumes aqui que estão comigo, que já me acompanham e que eu acompanho há muito tempo, e algumas novas como a Sandra. Sandra, com você, qual a mensagem final? Primeiro, assim, agradeço muito, muito, né, de coração, todos que se empenharam e como esses grupos, né, construir uma família, né, mesmo distante, mas a gente construiu uma família para a gente se... Gente, eu travei ou a Sandra? Vocês estão me vendo? Desculpa. Voltou, Sandra, voltou. Vocês estão me vendo? Sim. Tá, deixa eu só concluir, porque caiu para mim aqui. Como dizia, né, na minha língua guarani, né, rendu significa escutar, né? Escutar. Mas rendu também não é só escutar pelo ouvido, escutar também com sentimento. E eu acredito que essa soma que a gente está construindo, exatamente, é escutar com o ouvido, escutar com sentimento, né? Respeitando essas suas diferenças, suas diversidades. E eu acho que isso é uma cura, né, que a gente faz, né? Junto, né? Somos para que a gente caminhe junto, né? Respeitando, né, essas diferenças, mas sentindo com sentimento. E é isso. Obrigada, Sandra. Realmente escutar com o coração e com o ouvido é bem importante. Carlos, você. Opa, Dri, eu só quero agradecer mesmo e me colocar à disposição o Pacto Global para seguir nessa luta, né? O Pacto tem, como você bem sabe, programas para isso, né? Para a gente capacitar empresas a estabelecerem metas, tá? Em mulheres de cargos de liderança. Isso é importante, né? Muita empresa fala muita coisa, tem alguns programas que dão umas fotos bacanas, mas a gente está falando aqui de terem metas para mulheres em cargos de liderança, né? Então é disso que a gente está falando e a gente, com o Pacto, vai monitorar, assim como outras organizações. É isso. Obrigado, hein? Obrigada, Carlos. E agora, Mafuane, aí, que mensagem final aqui. Bom, gente, também quero agradecer a Miriam, a Sandra,
pelas histórias que mudaram e mudaram tantas outras histórias, agradecer o Carlo pela parceria, isso, a gente não vai construir uma sociedade melhor para as mulheres se os homens não estiverem junto, então muito legal ter você aqui, a Gisele pela persistência, pela insistência, pela resiliência, porque eu sei o que é produzir, de acompanhar amigas que são diretoras também e acompanhar o mercado pelas amigas, então eu sei o que você passou e o quantas vezes você pensou em desistir, que bom que você não fez. E a Adri, que é minha parceira de todas as jornadas e que, enfim, sou super fã e super admiradora do trabalho que tem feito um trabalho muito importante nessa construção de pontes. Então, eu diria a minha mensagem final é de que o futuro ele é humano e coletivo, porque no final das contas, eu tenho dito muito isso, que a próxima revolução que a gente vai viver é a revolução das relações. Então, nos cuidar da nossa saúde mental, cuidar dessas conexões e desse ambiente de colaboração que é muito responsável por garantir que a gente possa fazer a matemática da vida funcionar, que é 1 mais 1 dá 3, é muito, muito importante. Então, sigamos juntas, porque a gente tem muito mundo para mudar. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mafô, obrigada pelas palavras, obrigada pela parceria. Gi, agora com você aí, que mata a curiosidade do pessoal aí, como vamos poder continuar vendo, compartilhando? Bom, olha só, o filme vai ficar agora nessa mesma plataforma, no nosso canal da Ensaiei, por mais 72 horas. Corram, né? Avisem os amigos, vamos assistir. Depois a gente vai ter outras oportunidades pontuais, né? A gente vai, ainda esse ano também, ter mais uma rodada de 48 horas. O filme vai seguir para festivais, sim. Pretendemos que ele tenha uma carreira grande, extensa, em outras oportunidades, como streaming, televisão, enfim, a gente está aberto ao cinema, principalmente, né? E estamos construindo essa carreira conforme vamos caminhando e construindo juntos, né? E aí eu também queria deixar a mensagem, eu acho que é o próprio título do filme, né? Mulheres Iluminando o Mundo. Quando a gente o Buda Nichiren Daishonin, ele diz assim, que se acender uma lamparina para outra pessoa, iluminará também o seu próprio caminho. Então, isso é tão verdade. Quando a gente se ilumina, a gente está iluminando também outra pessoa. E quando a gente ilumina outra pessoa, a gente também está se iluminando. É uma chama dupla, né, o tempo todo. E eu acho que isso cabe muito bem aqui ao que nós estamos tratando, né, que é a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres, a equidade. Então, é trabalhar juntos e juntas, né? Exatamente, um podendo ajudar o outro nessa caminhada a polir, né, as nossas habilidades e a poder iluminar as nossas condições de como seres sociais também que somos, né, e podendo transformar a sociedade. E deixo aqui mais uma vez a minha gratidão, né, a cada um de vocês, a Mafuane, o Carlo, a Adriana, a Miriam, a Sandra, e a todas as depoentes incríveis, né, a Carla Lessa, eu acho que estão todas nos assistindo, então mando um grande abraço. A Miriam Monteiro já está aqui, a Sandra já está aqui, a Aline Maria dos Santos, a Paula Pascoal, a Fernanda Ribeiro, a Nízia Trindade, enfim, né, são mulheres incríveis e que realmente trazem uma referência para todos nós e uma transformação que a gente pode se inspirar, né, sobre tudo isso. E quero agradecer a todos que puderam colaborar, né, os patrocinadores, os apoiadores, as instituições que estão com a gente, a ONU Mulheres, né, o Pacto Global da ONU, aqui representado pelo Carlo, e dizer que a Almiharu Produções Culturais e Cinematográficas, que eu dirijo, continuará nessa jornada, viu, Mafu? Não vou desistir, não. Nós todos aqui somos muito firmes, né? E vamos continuar construindo aí caminhos que possam iluminar outras pessoas também, e também fazendo com que elas nos iluminem, né? A nossa ideia é que isso seja um fórum de discussão, debate, que a gente vá cada vez mais ampliando essas parcerias. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada também. E com isso, então, eu encerro esse evento maravilhoso. Muito obrigada a cada um, a cada uma de vocês que fizeram esse projeto realidade, a cada uma de vocês
vieram aqui com a gente e que participam dessa jornada. Vagalumes, andar em bando, escutar pelo ouvido e coração, curar, agradecer, metas, persistente, homens e mulheres, juntos e juntas e juntos, pontes, o futuro é humano e coletivo, cuidar, vamos juntos, juntas e juntos. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Gi,